O mundo está vivendo uma crise global. Eu vou fazer um vídeo para tentar explicar para vocês o que está acontecendo e o que vai acontecer. Bom, então vamos picar isso em 5 partes para ficar melhor, tá? Então vou falar sobre os ciclos econômicos, a teoria dos ciclos econômicos, por que uma economia cresce, depois entra em recessão. Vou falar sobre a grande convergência, vou falar por que os países ricos estão ficando pobres, por que os países pobres estão ficando ricos. Vou falar sobre as crises das dívidas externas e dos governos, tá? Por que isso acontece, o que isso causa. Eu vou falar também o reflexo dessa crise sobre o Brasil. Eu vou falar que o Brasil está bem preparado para enfrentar essa crise. E depois a gente vai fazer algumas coisas a respeito do futuro, tá? Tirar algumas conclusões. Vamos lá. Bom, primeiro os ciclos econômicos. Eu tenho um livro, o cara escreveu em 1913, Os Ciclos Econômicos e Suas Causas. O livro é o melhor livro sobre os ciclos econômicos que eu já li. E por que ele é atual? Porque o cara escreveu o livro numa época que praticamente não tinha um governo forte nem banco central. Então existiam grandes alterações de humor do mercado. E hoje o mundo globalizado também é como se fosse um mundo sem governo. Não existe uma instituição multilateral, o FMI, o Banco Mundial, não são fortes o suficiente para conter as grandes empresas. Então nós estamos voltando àquela época do capitalismo selvagem. Por isso esse livro aqui, apesar de velho, é bastante atual. O livro é esse aqui, tá? Então, qual que é a síntese desse livro? É aquela mesma do avô do Collor de Mello, tá? As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem. Então, esse livro dos ciclos econômicos, ele fala que o crescimento econômico acelerado cria coisas erradas que levam às crises. E as crises, é a mesma coisa da escola austríaca, tá? Promove a destruição criativa. É mais ou menos a mesma coisa. Se você pegar, as pessoas inteligentes, elas falam as coisas bem parecidas. Então vamos lá. Acumulação e prosperidade. As crises e depressões abaixam os preços, diminuem as margens de lucro, exigem corte de custos e uma administração austera. Então isso aqui é aquela das dificuldades, nos ensina e nos fortalece. Também aumentam significativamente a eficiência do trabalho, pois quando o emprego é escasso, os trabalhadores ficam ansiosos por manter seus empregos e trabalham arduamente. Isso aqui, gente, é politicamente incorreto falar atualmente, tá? Mas o cara escreveu o livro lá, então ele falava. Além de aceitarem perdas salariais. Se você falar em perda salarial hoje, você toma tiro. Tudo isso leva a uma grande eficiência da economia, que se prepara para um surto de crescimento econômico. Então, a crise cria a prosperidade. Mas só que a prosperidade cria a crise. Então vamos ver como que funciona. Em tempos de fartura, é complicado falar em corte de despesas e os custos de produção aumentam. A eficiência do trabalho cai drasticamente, resultante do cansaço trazido pelas horas extras, o emprego de indesejáveis. Então, em tempo de prosperidade, até as pessoas que não querem trabalhar, são incompetentes, conseguem arrumar emprego. E o fato de não se poder forçar o pessoal a trabalhar com o máximo de velocidade quando há mais empregos que trabalhadores. Os inúmeros pequenos desperdícios inerentes à gestão da empresa aumentam quando os administradores apressados pela demanda de encomendas urgentes. Então o cara está mais preocupado em entregar do que eficiência, em cortar gasto. Tá? É insustentável aumentar os lucros indefinidamente, só que o trem vai caminhando para o desastre. Então, e caminha para a crise. Tá? E uma vez iniciado o processo de liquidação, ou seja, a venda de ativos, o processo de liquidação se amplia. Em parte porque a maioria das empresas convoca para saldar seu compromisso vencido exerce, por sua vez, idêntica pressão sobre seus próprios devedores. Então a empresa tem que pagar uma coisa, tá? Ela tem que vender um ativo para poder pagar aquela dívida. Então ela cobra também os devedores dela com mais eficiência porque ela está precisando de dinheiro. Então acaba criando um trem sistêmico. Tá? E em parte porque, apesar de todos os esforços para manter o segredo dos acontecimentos, as notícias não tardam a se espalhar e outros credores são alertados. Hoje, com a internet, é muito mais rápido. O volume de novas encomendas cai rapidamente, a expansão dá lugar à contração e a força de trabalho vai sendo reduzida. Então é assim que funciona o ciclo econômico. Mas não necessariamente tem que ir para a depressão. O trabalho do governo é justamente evitar que uma crise desemboque numa depressão. Por que depressão não pode? Porque a depressão cai muito o PIB e acaba que
traz instabilidade para o governo. Olha a Argentina em 2001, olha a Rússia, tá? 5 governos em um ano, entendeu? Então o trem que há crimes, não dá. Então a depressão pode e deve ser evitada. Como? Você tem que usar as ideias de Keynes. Você tem que aumentar o gasto público e abaixar os juros, que aí volta a crescer. Então por isso que os governos estão gastando a rodo assim. É para não deixar o mundo cair em depressão. Agora nós vamos falar sobre a grande convergência. O que é a grande convergência? A grande convergência é que os países pobres estão ficando ricos e os países ricos estão ficando pobres. Isso aqui é um fato novo, isso aqui não acontecia antigamente. Aquilo ali, o primeiro item, tá, é coisa histórica, sempre vai acontecer. Os governos só podem diminuir a intensidade dos ciclos, mas não acabar com eles. Agora isso aqui é uma coisa nova. Isso aqui está no paper 99 do Goldman Sachs e está nesse livro aqui dos desafios do futuro da economia. Tá muito bem explicado nos dois. Tem que ler os dois, tá? Porque um complementa o outro. Então vamos lá a frase principal. Pela primeira vez, desde a Revolução Industrial, as enormes assimetrias entre os países avançados e as economias emergentes estão em convergência, não em afastamento. Então essa aqui é a tese central. Mas por que está acontecendo isso? Por que os países pobres estão ficando ricos e os ricos estão ficando pobres? Tudo foi com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética saiu muito forte. E os Estados Unidos, para conter o crescimento do Império Soviético, primeiro ele fez a Guerra do Vietnã. Aí ele perdeu a Guerra do Vietnã, ele convidou a China, ele já tinha convidado o Japão e a Alemanha para segurar a Rússia. Não deu? Ele convidou a China para crescer, ele fez o Comunicado de Xangai. É só vocês estudar um pouquinho de história que vocês vão ver. Então as empresas americanas e japonesas entraram na China e da China começaram a exportar para o mundo. Só que esse trem foi ganhando força e hoje a China está detonando os Estados Unidos, Europa e Japão. Então a cria está comendo o criador. Essa que é a verdade. É só estudar direitinho que a pessoa vê. Para vocês terem uma ideia, olha só o PIB do Japão. Tá? O Japão cresceu, só que ele já saiu de uma base muito alta e rapidinho ele conseguiu pegar o PIB per capita americano. E como você não consegue, um país perde a competitividade quando ele tem um PIB per capita alto, o Japão praticamente ficou estagnado. O Brasil vem crescendo, tá? E vai continuar crescendo. Só que a China, ó, que estava abaixo da Índia, como os Estados Unidos convidou ela para crescer, ela está crescendo muito fortemente. Isso aqui é o crescimento do PIB per capita, mas mais forte do que isso são as exportações da China. A China está arrebentando nas exportações. As exportações puxam o crescimento econômico. A Índia está crescendo, mas ela não está crescendo tão forte quanto a China, porque a exportação dela é baixa. Mas é bem provável que ela também venha a se tornar um grande exportador. Talvez não tanto quanto a China, mas mesmo assim um grande exportador. Veja aqui que está quase que em paralelo com a China. Tá? A China só saiu na frente. Uns 10, 15 anos na frente. Tem o PIB em porcentagem do PIB mundial, tá mais ou menos calculado pelo que o Goldman Sachs falou. Eu peguei até 2008 o FMI, isso aqui já está um pouco defasado. Então o Goldman Sachs previa que a China ia passar os Estados Unidos em 2042. Pelas minhas contas, vai ser bem antes, tá? Esse gráfico já está defasado, ó. Pelo The Economist, já vai ser em 2019, eu acredito que não vai ser em 2019, mas entre 2020 e 2030, seguramente a China vai passar os Estados Unidos. Trouxe aqui para vocês o PIB em 2011, tanto previsto, tá, pelo Goldman Sachs, quanto o acontecido. Então vocês podem reparar que todos os BRICS cresceram além do esperado pelo Goldman Sachs, com grande destaque para o Brasil, tá, que é quase 3 vezes o esperado, e um grande destaque também para a China, que cresceu muito. A Índia com a Rússia cresceram além do esperado, mas não tanto. A China, está vendo? Um pouquinho, bem mais a China e o Brasil. E o Brasil está crescendo muito porque ele é complementar à China. O efeito China causa um benefício muito grande em cima do Brasil. Mais importante do que o PIB é o aumento das exportações chinesas. A China era lá o 20º, 30º maior exportador do mundo, passou os maiores exportadores em 2009 e deixou para trás. Isso aqui em 2016 está a projeção do FMI. Mas vai deixar com grande distância. Inclusive vai exportar mais que o segundo colocado. É muita coisa. Então agora vamos falar sobre as crises das dívidas externas e dívidas públicas. Tá? A dívida externa, ela que é a mãe de todas as crises, no meu entender. Quando eu vou analisar um país, eu vejo o quanto que ele exporta e o quanto que ele importa. O quanto ele exporta, para mim, é como se fosse o salário de uma pessoa. E o quanto que ele importa
o quanto que ele está gastando. Então, se o comércio exterior estiver bem, todo dentro dele se resolve. E a dívida externa, então, acaba aumentando a dívida pública interna. Olha só, com a crise de 2008, todos os países praticamente aumentaram suas dívidas, todos os países ricos. Tá? A Grécia já estava devendo muito, aumentou mais uns 60%. A Irlanda aumentou abruptamente porque ela teve um problema cambial, né? A dívida externa dela deu problema. Portugal e Espanha. Então está todo mundo aumentando a dívida e isso aqui vai dar merda. Para vocês entenderem perfeitamente o que está acontecendo, eu recomendo esse livro do Rogoff. Ele foi economista do FMI, tá? O cara é muito bom. Recomendo também esse livro do Nouriel Roubini. Eu falar a verdade, eu não gostava dele não, porque os jornais falavam que ele era o único a ter previsto essa crise de 2008. Mas depois eu pude ver que o cara é muito bom. É só ler esse livro que vocês vão ver. Olha só, as dívidas externas, as maiores dívidas externas, são todas de países ricos. Os Estados Unidos deve muito. O Reino Unido, proporcionalmente aos Estados Unidos, deve mais ainda. Alemanha, Japão, tá vendo? Tudo país rico e europeu. Então isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar merda. Olha só, as exportações americanas em 1948 eram retumbantes, eram 22% das exportações mundiais. Hoje está em torno de 9% das exportações mundiais. Então, as exportações americanas vieram perdendo competitividade ao longo do tempo. Este aqui que é o problema da crise americana. Eu analiso as exportações, se as exportações estão boas, tudo mais resolve. Quando as exportações estão mal, é igual aquele negócio de azar, o urubu de baixo caga no de cima, não tem jeito. E eles diminuíram a competitividade, mas continuaram gastando horrores. Olha só as importações, como é que aumentaram. Aqui com a crise, tá, que estourou a bolha das ações, é que começou a cair as importações, mas tem que cair muito mais para acabar com o déficit comercial. Então eles têm que aumentar as exportações ou diminuir as importações, senão não dá. Não dá por quê? Porque o saldo comercial ainda está negativo e muito, está em torno de 700 bilhões de dólares. É muita coisa e não pode ficar desse jeito. O saldo comercial dos Estados Unidos só melhora quando ele tem crise. Aqui, ó, estouro das bolhas, tá? Isso aqui quando começou a estourar a bolha imobiliária, isso aqui quando quebrou o Lehman Brothers, melhorou bastante, mas assim que a economia mundial começou a se recuperar, o saldo comercial começou a piorar também. Por quê? Porque os Estados Unidos é um grande importador de petróleo. Ele hoje, apesar de ele ter muitas commodities, o passado dele foi em cima das commodities, hoje ele é grande importador de petróleo. Então, quando o preço das commodities melhora, as contas dele pioram. Trouxe também para vocês as dívidas americanas, tá? Do governo, das empresas e das pessoas físicas. Tudo somado. Ó. Então, tinha uma certa dívida, aumentou muito, deu a crise de 29, aí houve o pagamento das dívidas, dá uma desalavancagem. Em 1953 atingiu 130% do PIB, tá? Relativamente baixo. O Brasil deve estar nisso aqui agora, ou menos ainda. E agora, em 2008, chegou em 355% do PIB. Então é muita coisa e tem que pagar essa dívida. Então essa descida, assim como depois de 1929, houve muito choro e ranger de dente para pagar essas dívidas, agora no processo de desalavancagem, os Estados Unidos também vai penar bastante. Pelo FMI a conta é um pouco diferente, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então aqui com o estouro das bolhas das ações é que a dívida total americana começou a subir drasticamente e agora com o Tea Party lá tentando conter os gastos, parou de subir. Mas não é parar de subir, tem que cair. Trouxe também para vocês pessoa física, o governo e as pessoas jurídicas. Tá? O problema estava nas pessoas físicas, começou a ser resolvido, agora virou para a pessoa jurídica. Vamos analisar só as pessoas, só o governo, né? A dívida do governo americano. A dívida do governo americano vinha caindo. Por quê? Porque na época da bolha das ações, aquela exuberância irracional, as empresas ganham muito dinheiro e o governo tem facilidade para lançar tributos sobre elas. Então acabou que os Estados Unidos estava pagando a sua dívida. Mas assim que arrebentou a bolha das ações, acabou a mamata e ele perdeu grande poder de tributação. E com a crise de 2008, o governo foi obrigado a intervir para salvar os bancos e para tentar diminuir um pouco a alta taxa de desemprego dos Estados Unidos. Então isso aqui que é a tragédia americana, é a dívida do governo aumentando drasticamente. Isso aqui não vai dar certo, não vai terminar bem. Então, pelo Tratado de Maastricht, lá da Europa, a dívida pública tinha que ficar em 60% do PIB apenas.
Todos os países ricos praticamente estão acima de 60%. O déficit público em apenas 3% do PIB. Ninguém está respeitando. Os Estados Unidos está em torno de 9%, 10% do PIB. Então está uma calamidade os países ricos. Então eles estão num ciclo vicioso. Por que eles estão num ciclo vicioso? Porque a elevada relação dívida-PIB aumenta o risco soberano. Aumentou o risco soberano, há uma perda de valor dos títulos, então tem um risco financeiro. E isso acaba que não tem, causa uma baixa perspectiva de crescimento econômico e uma ausência de investimento. Não tem investimento, não tem crescimento, o PIB não crescendo, a relação dívida-PIB, você tem que aumentar o PIB, cair a relação cai, mesmo a dívida se mantendo. Um dos fatores, por exemplo, a dívida pública brasileira está caindo, por quê? Porque o PIB está aumentando. Então, basta você aumentar o denominador que a relação cai. Como o PIB deles não aumenta, essa relação fica grande, criando um novo ciclo, um ciclo vicioso. Então, as economias maduras, os países ricos, eles estão fechados numa armadilha que não cresce e não resolve o problema das dívidas. Vai ter muito choro e ranger de dente lá. Tá igual o Brasil passou aquela década perdida que nós ralamos aqui, agora é a vez deles ralarem. Olha só o risco soberano de alguns países. Olha a Grécia, 4.000 pontos. Eu não sei, mas o máximo que eu lembro do Brasil foi 2.700 pontos. Né? Aqui tem 4.500. Então isso aqui é calote aberto, isso aqui é default aberto praticamente. Tá? Eles não têm como mais colocar títulos no mercado. Quem comprou título está perdendo, né? Porque o valor do título cai. Isso aqui significa queda do valor do título. Quando o risco sobe, o preço do título cai. Mas Portugal e Irlanda também, tá vendo? Está aumentando muito. Para vocês terem uma ideia, o Brasil deve estar com 100 pontos hoje de risco soberano, mais ou menos 100 e pouquinho. Então, os países ricos que eram seguros hoje estão bem piores que o Brasil. Os riscos dos bancos, interessante que na crise de 2008, os riscos dos bancos americanos, tá vendo preto aqui, aumentou muito. Agora aumentou, mas relativamente menos. Agora o problema está mais no Reino Unido e na Alemanha, a Alemanha principalmente, que está acima do que estava em 2008. Por quê? Por causa da crise do euro, a crise da Grécia, a ameaça de calote dentro da zona do euro. Por isso o problema da Alemanha aparecer mais forte aqui no gráfico. Agora vamos analisar o Brasil. Como é que está o Brasil diante dessa crise mundial? Bom, com o efeito China, o Brasil está bombando, está muito bem preparado para a crise que vem aí. Vamos analisar algumas coisas. As dívidas americanas, aqueles empréstimos, cresceram muito. No Brasil também está crescendo, mas olha só, se você pegar a pessoa física mais jurídica, está com 47,3%. Os Estados Unidos, só pessoa física, dá 130% do PIB. Então é totalmente diferente a escala. Tá? Além disso, o PIB brasileiro é mais forte e o PIB dos Estados Unidos tem muita espuma, aquele consumo, o PIB de serviço. Lá não tem PIB de agricultura e PIB de indústria. Os Estados Unidos se desindustrializou. Então, aqui a relação nossa está muito tranquila. Inclusive, os bancos estão muito bem capitalizados. Tá? Pode ficar até, isso aqui é o índice de Basileia, tá? O Banco Central do Brasil exige um pouco mais e os bancos estão bem melhores ainda da exigência. Estados Unidos e Europa praticamente não adotam o acordo de Basileia e acaba que os bancos lá estão muito menos capitalizados. Por isso a crise lá. E por isso que não vai ter crise aqui, porque aqui no Brasil está tudo bem, o nosso Banco Central está arrebentando. Não vai ter problema também, por quê? Porque as dívidas externas já foram suficientes para segurar o tranco em 2008. E agora tem mais 150 bilhões de dólares. Então vai dar para segurar tranquilo, não vai ter problema. Também porque a dívida líquida externa, ela é negativa hoje, ou seja, nós somos credores com relação ao exterior. Já houveram épocas, tá vendo, em que as dívidas eram muito altas. E agora está tudo resolvido. As nossas reservas estão muito bem. A inflação também, apesar do Banco Central ter abaixado prematuramente a taxa Selic, tá vendo? Ela vai cair para dentro do teto da meta. Já houve épocas em que a inflação estourou a meta, tá vendo? A ameaça do Lula ser eleito. Aqui depois teve uma outra crise aqui que talvez, não sei se foi da Argentina, o que foi que aconteceu.
Mas, por mim, o Banco Central teria sido mais austero em 2010, tá? Mas ele abriu as pernas por causa da eleição da Dilma. E agora ele poderia ter segurado um pouquinho mais para baixar os juros e fazer com que isso aqui converja mais para a meta. E por que ele não faz isso? Porque com a inflação alta, o governo ganha um pedaço dos investidores externos. Os gringos que vieram aqui no Brasil botar dinheiro, são eles que estão perdendo dinheiro com essa inflação alta. Porque eles compram títulos pré-fixados e a inflação está comendo eles pela perna. Inclusive, eles deixaram de aplicar um pouco e o dólar subiu um cadinho para 1,80, 1,90, porque eles viram que o Banco Central não está fazendo tanta força para diminuir a taxa de inflação. Então, isso aqui é um golpe que a gente está dando nos donos do dinheiro, tá? Pode ficar tranquilo que está tudo sob controle. Mais sob controle ainda é quando a gente pega o saldo comercial brasileiro por setores. Por que por setores? Porque existem setores que não respondem ao câmbio. Quais que não respondem? É o agronegócio, é a mineração e é os combustíveis. Tá vendo? O único setor, os dois setores que respondem ao câmbio são as manufaturas, tá, os produtos industrializados, e o setor de serviços, de viagem para o exterior, que não está aqui nesse gráfico. Então, vocês vejam que o setor de manufaturas, produtos industrializados, respondem muito fortemente ao câmbio. Então, qualquer probleminha que a gente tiver, é só subir um pouquinho o câmbio e o nosso saldo comercial vai melhorar, que é uma beleza. Porque os fundamentos, os pontos fundamentais, que é o agronegócio, está bem, a mineração está bem, e o nosso ponto fraco na crise lá da década perdida, que foi os combustíveis, o petróleo, a Petrobras aumentou muito a produção e agora ainda descobriu o pré-sal. Então, nós estamos muito bem na fita. Basta olhar as importações, quando a gente importava petróleo, que ficaram perigosamente altos, muito acima das nossas exportações, caíram bastante com a crise da década perdida, subiu para poder fazer o real e acabar com a inflação. Tá? Isso aqui foi populismo cambial do Fernando Henrique Cardoso. E veio aqui abaixo, ele não conseguiu, tá vendo? Teve a crise de 99, depois outras crises cambiais, tá? Ele acabou que diminuindo as importações, acabou com o populismo cambial, ele não conseguiu fazer o Zé Serra e o Lula foi eleito. Então o Lula foi eleito em cima de uma crise cambial. Só que ele pegou o auge da crise e depois a situação só foi melhorando. Então fica parecendo que é ele que fez isso tudo. E também porque o efeito China aumentou as exportações brasileiras. Então o Lula deu sorte, tá? Mas está totalmente sob controle. Esse aumento das importações aqui, em grande parte, é devido aos produtos industrializados. Isso aqui se reverte facilmente, como se reverteu durante... Quer dizer, aqui com bastante dificuldade, né, da década perdida, e aqui do plano real com mais facilidade. Tá? Não vai ter crise desse tamanho mais, porque nós estamos muito bem no câmbio. Mas o mais interessante, eu vou pegar aqui para vocês só as exportações. Ó. Destino das exportações brasileiras. Depois eu vou pegar um gráfico só com as exportações, para vocês verem que em 85 nós estávamos com 1,53% do comércio mundial. Agora nós já estamos com 1,45% e subindo forte. Então o Brasil provavelmente vai bater o seu recorde de 1985. As nossas exportações, apesar das exportações mundiais do mundo inteiro estar aumentando muito, porque o mundo está se globalizando, as exportações brasileiras estão aumentando mais forte ainda. Está aumentando forte, por quê? Porque nós estamos exportando para a China. A China é o nosso grande comprador. A China está aumentando muitas compras. Se a gente tivesse de depender dos Estados Unidos, com a crise, eles diminuíram as importações dele. Então, graças a Deus que existe a China. Aqui sim só as exportações, tá? Eu errei na hora de fazer. Então, em 1985 com 1,53, 2011 com 1,45. Então, vocês podem ver que mesmo com a alta do petróleo, nós conseguimos aumentar bastante as exportações. Isso aqui foi o plano cruzado do Sarney, tá, que arrebentou com o Brasil. Aí depois teve, tá vendo? Depois recupera, depois cai. Isso aqui um pouco foi porque o câmbio valorizou com o plano real, tá vendo? 96, 94 aqui, ó, tá vendo? Um câmbio valorizado atrapalhou as exportações. O outro pouco é porque o mundo não estava muito favorável ao Brasil como está agora com o efeito China. Então isso aqui é mais o efeito China do que o câmbio desvalorizado. Qual que é a conclusão que a gente chega, então, depois de olhar todos, de lançar vários olhares sobre a conjuntura mundial? Então, vou fazer uma previsão do que vai acontecer. Bom, os países ricos vão acontecer coisas que já aconteciam, tá? Coisas velhas, coisas que a gente olha pela história, que são as dívidas impagáveis, eles vão pagar com inflação.
Crises bancárias, tá? Assim como teve o Japão, as crises bancárias são muito sérias, demoram décadas para serem resolvidas. Vai ter calote por inflação, principalmente nos Estados Unidos e lá na Inglaterra. Na zona do euro, a Alemanha não está deixando direito de fazer inflação. Seria muito bom para a Grécia se tivesse inflação, mas como eles mantêm a moeda muito, o juro alto, acaba que os devedores não conseguem pagar as dívidas e acaba quebrando. E vai ter também coisas novas nos países. O que está acontecendo de novo? O efeito China é uma coisa nova. O que o efeito China faz? O efeito China faz com que os países produtores de produtos industrializados percam a competitividade, porque eles têm que enfrentar a China na produção disso. Então isso aqui para mim é a maior causa da crise econômica global no momento. A população dos países ricos está velha. Muitos países estão até diminuindo a população, como Itália, como Japão. E também está acabando o petróleo. Os países ricos, eles praticamente já consumiram todo o petróleo que eles tinham. Então, como o petróleo está acabando e está ficando caro, eles estão em maus lençóis. E a globalização está evidenciando esses fatores. A globalização faz com que o comércio mundial afete com mais intensidade e rapidez a incompetência dos países ricos. Essa que é a verdade. Então, qual que é a previsão dos países ricos? Os países ricos vão passar longos anos em graves crises, assim como o Japão está vivendo depois da crise do Japão de 1992. O Japão está só puxando a fila, os outros países vão seguir o exemplo do Japão nas crises. E a China? A China vai continuar bombando, porque a China só toma a decisão correta. O PIB per capita lá está muito baixo, as exportações altas, poupança alta, o governo só toma medida boa. O governo de lá, por ser uma ditadura, não precisa ser populista, não precisa adotar aquelas medidas para agradar o povo e enterrar o país. Essa que é a verdade. E o Brasil? O Brasil vai viver um novo milagre econômico, vai continuar com esse milagre até aqui. Os imóveis vão continuar se valorizando, nós vamos formar uma bolha imobiliária de longo prazo, coisa de 30, 40 anos, 20 anos. Tá? Então tem que ficar de olho para ver a hora que vai começar a cair e trocar de ativo. Né? Mas no momento não vejo nenhuma possibilidade de queda para o Brasil, está tudo bem. Falou, moçada?